Fala, meus Championers! Boa quinta-feira para todo mundo. Fim da quinta rodada da Champions. Real Madrid venceu, mas passou um bocado, hein? Que sufoco do Real Madrid. Brilhou a estrela de Kylian Mbappé. Que fase vive o Mbappé. 4 gols, 7 minutos. O cara já pum, pum, pum. 3 bolas na rede. Parecia que o jogo estava definido. Mas o Real acabou se complicando numa partida que teoricamente era mais fácil, né? O Olympiacos está numa outra prateleira. Não é um time que vai brigar por grandes coisas na Liga dos Campeões, a não ser no Campeonato Grego, mas dificultou bastante a vida do Real Madrid ontem. O Real, ele a gente precisa analisar assim os altos e baixos que tem esse time do Xabi Alonso, né? Se o ataque vai muito bem, a defesa ela oscila demais. O Real Madrid levou 18 chutes ao gol ontem do Olympiacos. Isso é muita coisa. Você deixar com que o seu adversário crie tantas chances assim, passou mais trabalho do que se imaginava, o time de Xabi Alonso. Sofrer 3 gols, inclusive gol de bola aérea. Não deu certo o Carreiras sendo improvisado como zagueiro, o Mendy jogando na lateral esquerda. Eles não conseguiram se entender e o Real Madrid passou um sufoco. Por pouco não sai com um empate, o que seria um desastre voltar para Madrid com um empate lá de Atenas. Mas a vitória dá um pouco de tranquilidade. Agora, sofrer 17 gols em 18 jogos é muita coisa. E isso não é padrão Real Madrid. E muitos desses gols, 35% desses gols foram de bola aérea. Isso mostra a fragilidade do Real Madrid, que no início da temporada a gente falava muito que Xabi Alonso estava corrigindo o problema da defesa. Foi o grande problema da temporada passada do Real Madrid, com Carlo Ancelotti, com muitas lesões de Militão, de Alaba, de Carvajal. E essa temporada começa bem, mas desanda agora no meio da temporada. Mais uma vez, com Militão machucado, mais uma vez com Carvajal machucado, com o Xabi Alonso tendo que improvisar na zaga. É um problema para o Real Madrid que não se consegue arrumar. A defesa do Real Madrid não é dessa temporada, já de algumas temporadas. Contrataram o Hausen para essa temporada para tentar trazer mais uma opção para a zaga. Ontem o Asensio não foi bem, bateu cabeça algumas vezes, perdeu algumas bolas que não poderiam ter perdido. Mostra um pouco de insegurança também do Asensio, está tentando reconquistar a vaga dele de titular. Hoje já não é mais a primeira opção, nem a segunda opção, mas ontem teve a chance e não foi bem. O que se tira de positivo desse Real Madrid, claro, são os 4 gols de Kylian Mbappé, que agora tem 9 gols em 5 jogos. O cara é uma máquina, ao que tudo indica, vai ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo ao final da temporada. Para mim é o grande favorito, ainda tem 6 meses pela frente. É claro que o título da Champions conta muito para que alguém vença o prêmio Bola de Ouro, mas assim, a quantidade de gols em La Liga, na Champions que ele vem fazendo, é um cara intocável no time do Xabi Alonso, ele não sai quase nunca, joga quase todos os minutos de todas as partidas, tá com muita confiança e não tem que tirar mesmo, né? Para mim é o melhor jogador do mundo, o Kylian Mbappé, tá se encontrando nessa temporada mais que na temporada passada, então ontem ele fez o que se espera dele. Quando ele teve a chance cara a cara com o goleiro, o Mbappé mata, ele não perdoa, ele faz o gol. Ele é muito bem pago para isso e ele corresponde às expectativas. Mas também a gente precisa falar do Vini. O Vini, muitas vezes sacado, ontem mais uma vez saiu, o Xabi Alonso substituiu o Vini em campo. Mas como o Vini foi bem, ele participou muito do jogo, quebrando as linhas, deu muita dor de cabeça para a defesa do Olympiacos. Eu tive pena do Rodinei em determinado momento da partida, porque assim, parecia profissional contra amador, o duelo de 1 a 1. Como perdeu duelo o Rodinei, como bateu cabeça, dá para ver que realmente a preparação é outra, o nível de jogo é outro. Rodinei que no Brasil muita gente sente falta dele, inclusive no Brasil teria espaço porque são poucos os laterais direitos no Brasil, é, mas contra uma equipe, contra o Real Madrid, você vê a qualidade técnica, o Vini dançava para cima dele sem nenhuma dificuldade. Até no gol anulado que o Vini teve,
por impedimento, a facilidade de no 1 contra 1 jogar a bola para o lado, com muito espaço, encontrar o cantinho livre, bater no canto. Então assim, o Rodinei ontem, coitado, não deve ter dormido direito essa noite porque ele sofreu contra o Real Madrid. Mas gostei muito da atuação do Vini. Acho que ele manda mais uma vez um recado para o Xabi Alonso de que, olha, eu não fiz gol, mas eu sou muito importante para esse time. Sou eu que vou para cima dos adversários e acho que é o jogador que tem mais coração no Real Madrid quando está em campo. É o cara que mais dá carrinha, é o cara que mais briga, é o cara que mais chama a torcida, que mais provoca, que vai para cima. O Vini tem coração, o Vini tem alma e ele entrega tudo dentro de campo. Isso incomoda algumas pessoas. Acho também que ele exagera em alguns momentos. Ontem teve um lance cara a cara com o goleiro que ele tentou dar uma cavadinha por cima. O jogo já estava 3-1, se eu não me engano, e a bola acabou subindo, né? Foi para cima do gol, perdeu uma chance. Isso, na minha visão, incomoda muito Xabi Alonso, incomoda muito o clube, incomoda muito os torcedores do Real Madrid, porque você não precisa enfeitar. Dá para entender que esse é o estilo de futebol do Vinícius. Ele não vai mudar. Ele vai tentar esse lance diferente. Uma cavadinha, um golaço para que se fale esse gol depois, durante alguns dias, que esse gol seja um destaque mesmo pelo golaço do que só mais um gol. A partida, teoricamente, estava definida. Mas é Real Madrid, cara. Você, se tá com a chance de fazer um gol, você tem que fazer o gol. Você tem que ser frio para fazer o gol e não enfeitar. E eu acho que quando o Vini enfeita em algumas oportunidades, algumas chances, como essa que ele teve, isso acaba incomodando internamente. Porque pode ser visto, pode ser enxergado como não está levando tão a sério. É um jogo de Liga dos Campeões, que no final a gente viu que o Real Madrid poderia ter se complicado. Aquele gol poderia trazer ainda mais tranquilidade. E você, num lance assim, parece que você não leva tão a sério. A impressão que dá é uma sensação. O Vini não vai mudar o estilo de futebol dele e ele não tem que mudar o estilo de futebol dele. Mas isso, na minha opinião, gera um desgaste, gera um desconforto, porque não é visto que ele leva tão a sério como deveria ter levado a sério. O Mbappé, se tivesse naquela situação do Vini, provavelmente não daria esse chute por cima, bateria a bola por baixo e provavelmente faria o gol. Então acho que isso joga contra o Vini também. Às vezes ele se coloca contra ele, um lance como esse. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Provavelmente em outra situação ele vai tentar fazer igual ou de uma maneira do estilo do Vini, mas tendo a consciência de que isso pode gerar algum desgaste interno, alguma insatisfação. Da imprensa também, isso aumenta também o nível de insatisfação, porque se ontem o Real Madrid acaba tomando o empate do Olympiacos, hoje se estaria falando muito dessa firula que foi feita pelo Vinícius Júnior. Por que não fez o gol? Por que não matou o jogo? Para que tentar inventar? Então assim, acaba se esquecendo desse lance, mas fica naquele subconsciente. Precisamos ser mais sérios, precisamos marcar o gol quando a gente precisa marcar um gol. É Champions, não dá para bobear. Se o Real Madrid perde 2 pontos para o Olympiacos nessa primeira fase de liga, pode comprometer a classificação no top 8, e aí, se vai para a repescagem, são 2 jogos a mais que acontece em fevereiro, na reta final da temporada, o time já está cansado, são 2 jogos a mais, dependendo com quem você vai jogar, a viagem ainda é mais longa, tem esse desgaste, então acho que fica de alerta isso para o Vini, mesmo sabendo que ele não vai mudar. Mas são detalhes que acontecem durante a partida que podem muito prejudicar ele dentro do time. O que precisa mesmo o Real Madrid ficar ligado é com a defesa que não vem correspondendo, já que o ataque vem muito bem. Mas acho que o Real Madrid está com a classificação encaminhada. A sequência do Real Madrid é Manchester City em casa. O City não vem bem, né? Perdeu agora em casa, lá em Manchester, num tropeço também para o Bayer Leverkusen. Então tem a chance de vencer o City em casa. Depois tem o Mônaco em casa em janeiro, né? Acho que não dá para não colocar o Real Madrid como grande favorito, e fecha contra o Benfica fora de casa, o Benfica que está uma draga. Então acho que a classificação do Real Madrid no top 8 está muito bem encaminhada, apesar de que ontem o jogo poderia ter sido mais fácil do que realmente foi.
E para destacar o outro jogo da rodada, Arsenal 3-1 no Bayern de Munique, cara, eu acho que tá chegando a hora do Arsenal, né? E essa era Arteta é impressionante o que esse cara tá fazendo. Desde 2019 no comando do Arsenal, os 3 últimos anos bateu na trave no título do campeonato inglês, foram 3 vezes segundo colocado, agora é o líder da Premier League, é um time muito coeso, muito firme e que tem a bola aérea como a grande chave. Ontem, mais uma vez, contra o Bayern de Munique, para mim, o melhor time da Europa, o Bayern de Munique, e a bola aérea acabou abrindo o placar para o Arsenal. O Arsenal faz fazer a sua bola aérea ser um grande diferencial, mais uma vez, e é o Bayern de Munique que acabou provando desse veneno. Não é qualquer time. O Bayern e o Arsenal eram os times que estavam 100% de aproveitamento na Champions. O Arsenal tira o Bayern dessa sequência e é o único time a se manter com 100% de aproveitamento. É o Arsenal, 5 vitórias em 5 jogos e está muito bem encaminhada a classificação do Arsenal para as oitavas de final de maneira direta. A sequência do Arsenal agora é o Bruges, fora de casa, a Inter de Milão, que pode dificultar um pouco a coisa para o Arsenal, jogo fora de casa também, e o Kairat Almaty fechando na última rodada em casa. Então acho que assim, mais uma vitória, o Arsenal confirma 100% praticamente o seu lugar nas oitavas de final. O Gabriel Martinelli merece muito destaque, entrou no segundo tempo, quase um mês fora se recuperando de uma lesão, fez um gol, 4 gols na Champions, é o artilheiro do Arsenal na Liga dos Campeões. É bonito de ver esse time do Arsenal jogar, a estratégia, a mentalidade, como vem amadurecendo temporada a temporada, desde a chegada do Arteta, a mentalidade vencedora na temporada passada, na outra, a gente via que o Arsenal, principalmente em Champions, parecia que ficava um pouco abismado quando chegava numa fase, parecia que falta casca para os jogadores enfrentarem adversários potentes em fases decisivas, e isso está se conquistando temporada a temporada, apesar de muitas lesões ainda que tem o Arsenal, tem sofrido nessa primeira parte de temporada, mas é um time muito melhor, tem mais elenco do que tem na temporada passada. Declan Rice fazendo uma temporada fantástica, o Gabriel Martinelli uma temporada fantástica, merece demais o Gabriel Martinelli. Então assim, é bonito ver esse Arsenal, interessante ver que não é só na Premier League, porque na temporada passada a gente via um Arsenal na Premier League e um outro Arsenal na Liga dos Campeões, apesar de ter chegado longe na Liga dos Campeões, mas a mentalidade vencedora, a luta para querer vencer, de não desistir em nenhum momento, de acreditar em si mesmo, no seu potencial, o comportamento era diferente. E nessa temporada a gente já vê um comportamento muito similar. O foco total na Premier League e na Champions. Não tem mais diferença entre um campeonato e outro. Então, assim, muito positiva essa reação do Arsenal. Vejo com bons olhos. Acho que o Arsenal tem time para chegar longe na Champions. Claro, ainda tem essa sequência, são mais 3 jogos de fase de liga. Depois depende muito do chaveamento, do que vai acontecer pela frente. As lesões também, né? A partir da segunda metade da temporada, quando vira o ano, a partir de janeiro, fevereiro. Vamos ver se vai contratar mais alguém. Pode ser que volte também Gabriel Jesus para a segunda parte da temporada. Mas eu acho que o torcedor do Arsenal tem muito motivo para estar confiante. Esse início de temporada é espetacular, espetacular. Não dá para deixar desandar agora, para não deixar com que aquela fama de cavalo paraguaio acabe tomando conta e isso possa afetar até o psicológico dos jogadores, de mais uma vez entrega na hora que mais importante, no momento mais decisivo. A mentalidade é muito boa, espero que consigam manter também essa mesma esse mesmo desempenho, né? Que seja constante até o final da temporada. O título é uma consequência disso, mas o que tem apresentado o futebol do Arsenal no comando de Arteta ano a ano é impressionante. Não é um time que oscila, uma temporada vai bem, uma temporada vai mal. Não, a cada temporada o Arsenal vem melhorando. Os resultados dentro de campo provam isso. E essa temporada, para mim, é a melhor dos últimos anos em termos de olhar para o futuro, o que pode se esperar desse time, e acho que tem muito para ser campeão. Da Premier League, da Liga dos Campeões, isso com o tempo, mas que é muito animador porque é um time que tem muita consistência, um time que está sempre brigando, não desiste nunca,
vai até o final, brigando por cada bola, pressão alta. Ontem funcionou mais uma vez essa pressão alta do Arsenal. A estratégia do Arteta é sensacional. Então, parabéns para o Arsenal, fica toda a minha torcida, porque é bonito ver. A gente acaba torcendo para um time que tem um futebol bonito, um futebol ofensivo, que vai para cima, que não senta em cima do resultado, que quer mais e mais e mais. Então, essa mentalidade do Arsenal faz com que a gente acabe torcendo para ele, né? Porque é isso que a gente quer ver. Um time que tem vontade, que tem ganas, que tem cojones, como dizem os argentinos, de querer sempre mais e mais. Então, super merecido. Primeiro lugar da Champions para o Arsenal, 100% de aproveitamento, como eu disse, 5 vitórias em 5 jogos, e é animador. Acho que tem pelo menos mais 6 pontos para fazer pela frente, diante do Bruges e do Kairat. Acho que o Arsenal consegue encaminhar essas vitórias. Contra a Inter de Milão fora de casa, a situação pode ficar um pouco mais difícil. E para a gente fechar esse vídeo, essa quinta rodada eu vim com o meu casaco aqui de Amsterdã em homenagem ao Ajax, né? A grande decepção até agora da Champions, o Ajax, 5 rodadas, nenhum ponto conquistado, perdeu agora por Benfica, que também está uma draga desgraçada, mas acho que ainda dá. Essas 3 rodadas que restam, o Ajax tem pela frente o Qarabag, o Villarreal e o Olympiacos. Dá para vencer as 3. Hoje, quem fecha a zona dos playoffs ali, o último time se classificando para os playoffs, é o Paphos, que tem 6 pontos. Então são 9 pontos em disputa. Vai precisar vencer as 3 e contar com um pouquinho de sorte também, com o tropeço de algumas equipes que estão no meio da tabela. Tem muita gente entre o Ajax e o Paphos, esse último time dos playoffs. Mas, cara, dá. São 9 pontos, contando com um pouquinho de sorte, dá. Acho que ainda dá, mas que é uma grande decepção, ninguém esperava o Ajax tão mal nessa Liga dos Campeões. E a surpresa boa, por outro lado, o Sporting, né, 8º colocado, mas claro, como eu falei, são 3 rodadas ainda, mas acho que a briga do Sporting é para estar nos playoffs, né, não entre o top 8. Top 8 seria muito para a ambição, para as pretensões do Sporting, sabendo da realidade de cada clube. Mas uma vez que você está em 8º colocado, a sua classificação para os playoffs, para a próxima fase, se manter vivo na Liga dos Campeões já é meio caminho. Então, isso fica muito positivo. A surpresa positiva na Champions é o Sport. Na meiuca ali, Manchester City, Liverpool, Barcelona e Juventus. Ainda tem campeonato, eles podem buscar as primeiras posições com certeza, mas o City tem que jogar mais bola porque tá mal. O City tá muito mal. Beleza, galera? Valeu quem ficou até agora aqui assistindo esse vídeo. Obrigado pela companhia. Comenta aqui embaixo o que você achou desses comentários, se você concorda com alguma groselha que eu falei aqui, se eu falei alguma bobagem. E quero saber a sua opinião também, se você acha que dá pro Ajax ainda chegar lá nessa fase de playoffs e se manter vivo na Champions. Valeu! Curte aí, deixa sua mensagem, segue o canal, dá uma moral aí, por favor, para fazer esse canal render, subir de inscritos aí. A gente segue falando de futebol nessa tabelinha. Valeu, galera. Boa quinta-feira para todo mundo e é nóis.